Oi, turma. Tudo bem? Graças a Deus está tudo bem comigo. Mais uma manhã que Deus nos permitiu, graças a Deus. Vamos aqui para a disciplina de ciências. Na verdade, nós vamos ver o que nós estudamos nesses últimos assuntos. Vamos só rever, tá? E vocês têm umas atividades para fazer, certo? Então, vocês viram sobre o desequilíbrio da cadeia alimentar e relações ecológicas entre os seres vivos. Então, vocês já sabem que os seres vivos, eles não vivem isolados no ambiente. Tá? Os seres vivos, eles se relacionam uns com os outros, geralmente na forma de alimentação, para a reprodução, às vezes para a conquista de territórios, enfim, tá? Se você prestar atenção ao seu redor, poderá identificar algumas relações entre os seres vivos. Veja a seguir, vamos ver o que nós já, no caso aqui, já estudamos. Nós vimos sobre a cadeia alimentar, vimos também sobre a teia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É a relação alimentar entre seres vivos, certo? A começar do produtor, que no caso é a planta, que no caso aqui é a planta, né, que é o produtor. Aí você tem o consumidor primário, que no caso aqui é o grilo, vocês estão vendo? O grilo. Consumidor secundário vai ser o rato. Então, até o rato nós temos aqui uma cadeia alimentar, tá? E o gavião, ele vai ser um consumidor que terciário, tá? Terciário, certo? Se tratando da teia alimentar, são aqueles animais que se alimentam de mais de um animal, ou seja, tem animais que se alimentam de outras espécies de animais, certo? Então, vocês viram nas últimas aulas sobre a sussuarana, né? A sussuarana, ela consome o veado, ela se alimenta do veado, ela se alimenta do preá, não é? Então, ela não se restringe a só um tipo de alimentação, tá? E vocês estão vendo aqui também o grilo, ele é consumido também pelo anu branco, né? Pelo anu branco, que é um tipo de pássaro. E o anu branco é consumido pelo gato, tá? Então, o grilo vai ser consumidor primário, o anu consumidor secundário e o gato consumidor terciário. E, por fim, vocês viram também sobre outros seres vivos, também chamados de decompositores. Os decompositores se alimentam de células mortas, né, de animais mortos, tá? Aquele animal que foi capturado por outro e foi deixado os restos. A partir dali, os decompositores entram em ação e consomem toda aquela carne que foi deixada pelos carnívoros, no caso, ou pode ser também restos de plantas, enfim. Tudo aquilo que perdeu vida, os decompositores consomem o restante daquela carne, daquela planta, enfim, tudo que está sem vida, os decompositores entram em ação, tá? Por isso que todas as setas estão voltadas para os decompositores. Porque se cada animal desse aqui morrer, ó, os decompositores vão entrar em ação,
tá? O rato, se ele morrer, entra em decomposição, certo? A pulga, aqui o gavião, enfim, tá? Então, as plantas, que a gente viu bastante sobre que as plantas, elas são produtores, as plantas, elas recebem a maior energia que vem do sol, a luz solar. Por que que a planta ela é um produtor? Porque a planta, ela realiza o processo de fotossíntese, no qual ela realiza o seu próprio alimento, ela produz o seu próprio alimento, tá? Então, para que aconteça isso, ela precisa bastante de luz solar, então ela absorve o tanto que ela puder de luz solar, de água, do gás carbônico, gás oxigênio, e também traz benefício para nós, seres humanos, e para todo o planeta Terra, né? Porque as plantas são o combustível do mundo, elas que purificam o nosso ar, certo? Muito bem. Vocês viram também sobre as relações ecológicas de seres vivos. Vimos também o desequilíbrio da cadeia alimentar, né? Desequilíbrio da cadeia e teia alimentar, tá? Então, o que ocasiona esse desequilíbrio das cadeias alimentares? O que ocasiona? O desmatamento, as queimadas, tá? É um dos fatores primordiais, porque esse animal ele vai perder o habitat, tá? Se ele perde o habitat, a espécie dele também começa a sumir, porque eles começam a morrer. Então, existem animais que vivem especificamente em florestas, não se adaptam em um outro lugar diferente que não seja florestas, tá? Então, ocorre um desequilíbrio, certo? Já pensou num lugar que não tenha rato, que não tenha anu branco? Vai aumentar o que? A quantidade de quê? De grilos. E os grilos, eles consomem as plantações. Então, quanto mais a quantidade de grilos, mais essa plantinha ela vai ser comida por eles, né? Então, vai ocasionar um desequilíbrio ecológico, porque todas as plantações, principalmente lavouras, tá? Atividades agrícolas, agricultura, quando tem essa manifestação de muitos grilos, porque ele consome todas as plantas, acaba que até quase que matando as plantas, destruindo. Por isso que existem os inseticidas, tá, crianças? Por isso que existem os inseticidas, justamente para que esses insetos não comprometam toda a lavoura. Então, se deixa de existir o anu branco, o rato, tá? É provável que aumente a quantidade de grilos, certo? Então, se aumenta muito esses grilos, com certeza vai correr um prejuízo na parte da atividade agrícola, da agricultura, a parte da vegetação, porque eles consomem constantemente plantas, tá? É o único alimento deles, certo? E ocasiona o que acabamos de dizer de desequilíbrio da cadeia e teia alimentar. Então, nós temos aqui as relações ecológicas, que foi da última aula. Vimos animais que vivem em sociedade, nós vimos exemplos de formigas, exemplos de abelhas que vivem em sociedade, onde cada grupo tem uma função, tá certo? Nós vimos bastante isso. Então, esses animais que eu acabei de citar para vocês são bastante organizados, vivem em sociedade, tá? Nós vimos também sobre parasitismo, onde existem animais parasitas, né, que se alojam em outro, suga toda a energia. Não ocorre a morte, né, desses animais, mas compromete
a saúde desses animais. Vimos até o piolho, né? O piolho fica, geralmente você encontra na cabeça, né, das pessoas. Não mata o ser humano, mas prejudica o couro cabeludo, o cabelo cai, começa a sugar toda a energia dessa pessoa. Então, por isso que é importante que haja uma higienização constantemente da cabeça para que não se proliferem os piolhos, tá? É um exemplo de parasitismo. Nós vimos também predação, certo? Vimos também aqui sobre predação, onde são animais que comem outros, ou seja, é o predador, e o outro ser vivo é chamado de presa. Vimos até uma leoa, né? Uma leoa que capturou a sua presa, certo? Também vimos um urso panda comendo folhas. Então, esse tipo de predação dos ursos pandas, né? Eles comem as plantas, mas geralmente as plantas não morrem por conta disso, tá? Então, existem aquelas predações em que ocorre a presa ao animal morto e quando ocorre a parte da vegetação no qual a planta não morre. É muito raro as plantas morrerem, certo? Nós vimos também sobre parasitismo, já falei, o inquilinismo. Nós vimos aqui sobre o inquilinismo. O que é o inquilinismo? É um ser vivo, tá? Que vive dentro de um outro ser vivo. Ou seja, são espécies diferentes. Ou seja, um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro ser vivo. Então, vocês têm um exemplo aqui de uma orquídea, ela está sobre uma outra planta, que é diferente da espécie dela, tá? Vou circular só ela aqui, ó. Nós temos uma orquídea que está sobre outra planta. Essa orquídea está recebendo também nutrientes desta planta, tá? Ela é bastante beneficiada, mas não chega a prejudicar, no caso aqui, a planta hospedeira, tá? Não chega a prejudicar, diferente do parasitismo. O parasitismo, ele é beneficiado, ele obtém energia, tá? E o outro ser vivo é prejudicado. Não morre, né? Dificilmente morre, depende da situação, mas a pessoa que é contraído por parasitismo, ou o animal, esse parasita, ele é prejudicial à saúde de ambos, tá? Diferente do inquilinismo. No inquilinismo não ocorre prejuízos para nenhuma das partes, tá? Muito bem. Então, foi isso que vimos nessas últimas aulas de ciências, tá bom? Aí vocês têm uma atividade para fazer, tá? Vocês têm uma atividade aqui para fazer, da página 235, tá? 235 e 236, certo? Então, tenham um bom dia, Deus abençoe vocês. Até a próxima.